Pá, 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 para, pá. Pá, pá, para, pá. Olha nós aqui, bem-vindo de volta, Deva, muito bem-vindos. Galera, chegou a hora da gente falar de um tópico um pouco mais avançado e corriqueiro na vida de um dev ou de uma deva, que é sobre API. Mas o que de acho vem a ser uma API? Well, uma API é um Application Programming Interface. Mas o que te acha uma interface de programação? É uma maneira simples, galera, de darmos acesso aos nossos dados sem dizermos como os nossos dados são estruturados. É uma maneira de um fornecedor dizer, olha, quer consultar o nosso banco de dados? Eu vou te dar uma API. Tu não precisa saber o nome da minha tabela, não precisa saber o nome dos campos. Ou seja, eu não vou colocar em risco a segurança, a estrutura do nosso dado. Eu vou te dar o dado, eu vou te passar uma API, geralmente ela tem um token, que é uma senha, um código de acesso, outras vezes não, como a gente vai ver aqui de maneira simplificada, que permite que você acesse os dados de terceiro com segurança para o terceiro, sem que você conheça os detalhes da implementação desses dados, beleza? Isso é uma API. Existem vários métodos de acesso à API. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o mais básico, nós vamos falar sobre o acesso via HTTP, beleza? Então, tá. Como sempre, nós temos o nosso velho, inseparável companheiro Dartpad.dev. Mas antes da gente continuar, tô te sacando, hein? Cara, você não pode ser aquela pessoa que vai ver 500 dos nossos vídeos e ainda não curtiu. Claro que você não é essa pessoa, né? Claro que você está inscrito no canal para receber as nossas notificações, as novidades. E se não fez nada disso, senta o dedão naquele like agora, se inscreve e chama a galera porque Dart 2024 simplificado é Dart by Neto. Vamos então começar isso aqui? Nessa nossa base de Dart, nós estamos utilizando o Dartpad, ok? Já já a gente vai para algo mais complexo. Quando a gente começar a Flutter, aí sim a gente vai precisar de um VS Code da vida. Por enquanto, tudo que você precisa é do Dartpad.dev. Qual é a limitação do Dartpad.dev? É que ele não permite importar bibliotecas que não sejam padrões, ok? E obviamente não tem a estrutura de dados, de arquivos que a gente tem no ambiente de desenvolvimento completo. Sem mais delongas, vamos apagar esse cara aqui que vem por padrão. E tá. Bom, para começar, já que a gente vai trabalhar com HTTP, a gente precisa importar a biblioteca HTTP. Então nós vamos importar o pacote import package http://http.dart e aqui a gente está num alias, eu estou chamando ele de as HTTP. Poderia chamar ele de as Maria, as João, por padrão a gente vai chamar de HTTP para simplificar a nossa vida, beleza? Tem uma outra biblioteca que a gente vai precisar também, que é a Dart Convert. Então, essas são as duas bibliotecas básicas que nós vamos precisar para este nosso bate-momento agora, beleza? Feito o import dessas bibliotecas, o nosso ambiente aqui já está dizendo, meu irmão, qual é? Você importou duas bibliotecas e não usou? Vamos economizar a memória? Calma lá, velho. Calma lá, nós vamos usá-las já já, beleza? Tá, então já aprendendo, e vou lembrar, hein, esse curso ele é sequencial, velho. Faz o curso desde o começo, são poucas aulas, em pouco tempo você vai estar dominando o Dart, e quando chegar lá no Flutter você vai estar de boas, valendo? Beleza, então nós vamos criar uma constante. Quem que lembra aí como é que se define uma constante? É simples, né? A gente chama const. Essa constante vai precisar de um nome, né? Para acessar uma API, a gente pode acessar ou por URL, Uniform Resource Locator, ou por uma URI, Uniform Resource Identifier.
uma ligeira diferença entre eles, mas eu vou usar o padrão aqui, eu vou chamar esse cara de URL, ponto final. Você depois pesquisa a diferença disso aí, beleza? O site que nós vamos usar de exemplo para essa nossa aventura é esse aqui, ó. Nós vamos pegar esse cara aqui. Então, nós criamos uma constante, chamamos de URL, poderia ser qualquer outro nome. E nós vamos pegar nessa URL o site que vai nos fornecer. Que site que é esse? Galera, esse site aqui é só mais um de exemplo. É o api.advicesleep.com. O que é esse advice? Advice significa conselho, certo? Nessa URL, cada vez que a gente fizer uma chamada, ele vai nos retornar um JSON. Mas o que é um JSON? Well, JSON é um JavaScript Object Notation. É uma linguagem padrão não é a única, mas é a linguagem mais utilizada para acesso a APIs. E o que essa notação Java nos traz, é simplesmente JSON? Ele traz geralmente, gente, um dicionário. Lembra que nós já estudamos sobre dicionários? E o que os dicionários têm? Os dicionários eles têm uma chave e um valor. Isso é o que é JSON. JSON é um conjunto de dicionários. Ele pode ter vários dicionários. Nesse caso seria uma lista com vários dicionários. E ele tem uma chave. Qual é a primeira chave? Sleep, nesse nosso caso, tá? O que essa chave sleep tem? Ele tem 2 pontos, portanto, antes do 2 pontos, nós temos o valor, e ele tem, neste caso, um outro dicionário interno. O que esse outro dicionário interno tem? Estou chamando de dicionário porque eu venho de Python, tá, galera? Mas, na verdade, isso aqui é um map, ok? O que esse segundo map tem? Ele tem uma chave, nesse caso o ID, e ele tem 2 pontos, o valor dessa chave. Esse, nesse caso, é o 147. Tá, ele também tem uma outra chave, advice, é a sua chave, e o seu valor é don't take life too seriously. Não leve a vida tão a sério. Então, toda vez que a gente fizer uma chamada a essa URL, ele vai nos trazer um conselho diferente. Composto por quê? Composto por dois mapas. O mapa grande, sleep, sleep significa, vamos chamar aqui de conjunto aqui, tá? Esse sleep aqui, ele tem um conselho e ele vai trazer um outro map que tem um ID e o conselho em si. Valendo? Explicadinho até aí? Beleza? Então, a gente trouxe esse cara para cá, para nossa URL, declaramos essa constante, chamamos de URL e passamos esse endereço, essa URL para ela. Beleza? Tá, próximo ponto nós vamos fazer uma chamada a esse site. Então, nós vamos criar uma outra variável, que no caso é final, porque nós não sabemos qual o valor que vai retornar dela, certo? Aplicando conceitos que nós já estudamos aqui, hein, galera? Pelo amor de Deus. Então, vai ser uma variável que eu vou chamar de final e eu vou chamar essa variável de resposta, ok? O que essa resposta tem? Ela vai ter o HTTP, que é o nosso alias que nós criamos aqui, né, para chamar esse pacote, e ele vai dar um get, ou seja, get significa pegar. Eu quero que ele pegue o quê? Eu quero que ele pegue o URI, Uniform Resource Identifier, e dê um parse, ou seja, ele deu uma formatada nessa URL, certo? Aí ele pergunta, mas qual é essa URL, meu chapa? Eu falo, a URL é essa que eu criei aqui em cima, meu irmão. Larga a mão de ser nervoso aí. Tá aqui a URL, ó. Então eu estou dizendo assim, ó, a resposta, eu quero que você receba o valor dessa URL que eu estou chamando. Eu estou dando um get nela, beleza? Tá, mas eu sei quanto tempo essa resposta vai ser retornada? Eu não sei. Então, galera, nós estamos diante de uma resposta futura, não é isso? Então, se eu não sei quanto tempo ela vai levar, eu preciso que ela seja um await, ou seja, eu preciso esperar o retorno dessa resposta. Beleza até aí?
Tudo isso já foi explicado lá na aulinha de Futures Await Async, ok? Quem não viu, volta lá para entender esses conceitos todos. Beleza. Aí agora o nosso compilador está falando assim, velho, ó. The await expression can only be used in async functions. Ou seja, eu só posso ter um await numa função que é assíncrona. Conceito também já visto em lição anterior. Então, aqui simples, ó, eu faço assim, ó. Tudo bem, cara, eu vou te transformar num async. Beleza? Vamos ver se ele para de reclamar. Parou de reclamar. Então, o que nós fizemos até agora? Declaramos uma URL, uma constante que vai pegar a URL. Declaramos uma variável que eu chamei simplesmente de resposta. Lembra que eu falei para tipificar tudo? Mas resposta eu não sei qual é o tipo dela, então eu vou deixar sem tipificação. Ela vai entrar como se fosse dinâmica, ok? E essa resposta ela vai esperar que eu dê um get nessa URL. Belezinha até aí? Beleza. Quando a gente faz uma chamada a uma chamada http.get, eu preciso primeiro saber qual foi a resposta dessa chamada. A gente tem algumas respostas padrões, tipo 200, status code 200 significa que tudo deu certo, beleza? 200, nós temos o 400, 440, já nem lembro os padrões de respostas. O que nos interessa agora é saber se a resposta foi sucesso, se essa resposta foi uma resposta com status code 200. Então nós vamos dizer assim, ó, if resposta ponto status code igual, porque nós estamos testando, né? Se for igual a 200, significa que deu chuchu, beleza, deu de boas a nossa resposta. Então, se foi beleza, eu vou primeiro dar um print aqui nessa tela. Print, vamos dizer o quê? Vamos ter assim, ó, dados recuperados com sucesso, pontinho, ponto e vírgula para ele parar de reclamar, beleza? Beleza, ele tá me reclamando aqui de alguma coisa, ele tá me reclamando do status code que eu coloquei em minúsculo e esse C é maiúsculo que eu sempre esqueço, beleza? Vamos testar isso aqui, ó. Eu vou dar um run. Opa! Dados recuperados com sucesso, deu tudo beleza, tá? Agora, se vamos dizer que houvesse um erro, tá? Que a resposta não fosse 200. Então eu vou dar um else e vou dizer o seguinte, ó, print o quê? Sei lá, print deu pau. Como é que a gente vai testar isso aqui? Eu vou colocar uma URL aqui, ó, errada, vou colocar aqui xpto, essa URL não existe, e vamos testar. Chama! Deu pau, beleza? Então já pegamos o básico. Sempre que eu faço uma chamada HTTP, lembra que ela é assíncrona, portanto a função tem que ser async. A variável que vai receber isso tem que dar um await, porque eu não sei quanto tempo vai levar para ter essa resposta. E ele vai nos dar um status code, que quando tem sucesso é de valor 200. Se for diferente de 200, deu pau, beleza? Então eu vou tirar esse xpto daqui, tirar do xpto daqui. Beleza, tá. Agora como é que eu recupero os dados? Bom, nós vamos declarar uma variável que eu vou chamar de dados. Simples, né? E vamos usar um serializador, um JSON decode. Esse cara vai decodificar. Vai decodificar o que, chapa? Ele vai decodificar a nossa resposta ponto body, ou seja, o corpo. O que é isso? A gente não sei mais nem o que eu estou escrevendo, velho. Aqui dentro, poxa. Não, velho. JSON.decode. Por que você não está querendo aqui? Aqui assim, ó, faz assim. Ficou legal agora. Então, ó, eu estou jogando para uma variável que eu chamei de dados, o JSON.decode, ou seja, ele vai decodificar, vai serializar
é a minha resposta, o body, ou seja, o corpo do que eu chamei lá. E qual é esse corpo? O corpo é essa mensagem aqui, ó. Ele vai pegar essa mensagem e vai jogar aqui para esse dados, beleza? De forma serializada, de forma estruturada. Beleza. Vamos imprimir esse dados bruto agora? Vamos fazer assim, ó. Sempre colocando a linha para a gente saber onde a gente está, né? Linha 10, dólar dados. Interpolação com o dólar aí para ele poder receber uma variável externa, beleza? Vou chamar isso aqui, galera. Olha que legal, linha 10, ele trouxe o corpo do nosso get. Olhando aqui, ó, trouxe o corpo do nosso get. Deixa eu dar aqui um barra N para ele quebrar a linha. Olha só, linha 10, cada vez que a gente chama, ele traz um valor randômico. Ele trouxe o body. O que é esse body? É um map, que no caso aqui é uma lista com dois maps. O primeiro map tem sleep, que é o ID, e em esse sleep ele tem um outro map como valor, que é ID como key e o texto que é o valor, beleza? Tá, como é que a gente vai acessar isso assim? Eu quero, por exemplo, imprimir só o ID disso aqui. Eu vou falar assim, ó, print barra N para quebrar a linha, diz o número da linha para ficar bonitinho, a gente saber onde é que a gente está. Isso aqui é só questão de compilação e didática. Aí eu vou falar assim, ó, dólar, como eu vou pegar mais de um valor, então eu preciso de chaves, beleza? Dólar, dados, dados. Nós vamos falar assim, ó, dados, chave, e aí nós vamos pegar a chave, aliás, chaves e a chave do nosso map, ok? Vamos ver se esse negócio aqui deu legal. Então eu quero imprimir somente o sleep. Vamos imprimir aqui, vamos ver o que vai trazer aqui. Como eu peguei só o sleep, veja que ele já não me trouxe aqui, ó, porque o sleep é a chave, certo? Então ele me retornou só o valor dessa primeira chave, beleza? Só que eu tenho, dentro desse sleep, eu tenho uma outra chave, ou seja, eu tenho um outro mapa aqui dentro, né? Que aí, para simplificar, eu já copiei e colei. E aí nós vamos pegar o sleep. Esse sleep, ele não tem outra chave? Tem. Então eu vou pegar aqui chave e digo o número dessa chave. Eu quero pegar, nesse caso, somente o ID. Vamos ver o que vai dar? Lembra que é randômico. Cada vez que a gente rola, ele traz um valor diferente, beleza? Então ele disse o seguinte, ó, na linha 10, ele trouxe o dado bruto, beleza? Na linha 11, ele trouxe somente o conselho em si, ou seja, ele não trouxe a primeira chave, porque a primeira chave é a chave em si, o sleep, beleza? Na linha 12, ele trouxe o ID. Qual é o ID desse cara? 122. Beleza, e se eu quiser pegar somente o advice em si? Cara, o advice em si, a chave dele, qual que é? Advice, ó, tá aqui antes do dois pontos, tá? Tudo que tá antes do dois pontos é a chave. Então, eu vou pegar aqui e dizer assim, ó, advice, linha 13. E vamos executar. Legal, linha 13. Não use Excel ou documentos do Excel ou PowerPoint para for your basic word processing needs. Quando você quer processar só palavras simples, né? Beleza, então esse foi um conselho. Vamos pegar um outro conselho. O outro conselho, qual que é? Linha 13. Cara, se não tá quebrado, não conserta. Ou seja, não vai mexer no que tá de boas.
Galera, com isso nós concluímos a nossa introdução à API com HTTP. E lembra, Dart simplificado é Dart simplificado by Neto. Se inscreve, dá o like, aquele joinha legal, chama a galerinha e vamos dominando o Dart. Rumo a quê? A Flutter. Valeu!